Opa, tudo bom? Aqui é o Alexandre Magno, fundador do maismusculação.net, um site que fala sobre treinamento físico, sobre nutrição e sobre saúde de um modo geral. E hoje nesse vídeo eu quero discutir, compartilhar contigo um tema super interessante que vai lhe ajudar muito a alcançar os seus objetivos de saúde e boa forma, que são os radicais livres. Quem nunca ouviu falar, né, de radicais livres? A gente vê na TV, vê em mídia, Alimental combate os radicais livres, diminui a produção de radicais livres. Mas na minha prática profissional eu vejo que poucas pessoas sabem realmente o que é um radical livre. E quando você não tem a consciência, quando você não sabe exatamente como as coisas funcionam, invariavelmente você não dá muito crédito para certas atitudes que você deve ter para ter resultados melhores. A motivação para ter uma alimentação mais regrada, mais equilibrada, para descansar, para ter um treino bacana. E essa desinformação também, ao meu ver, está ligada ao fato de você não saber das consequências que isso traz no seu corpo. E já se faz um bom tempo que eu venho falando aqui no meu blog, aqui no canal, lá no meu blog, que para você, principalmente lá no blog, que para você conseguir atingir o seu objetivo de boa forma, para você conseguir emagrecer, voltar o corpo ao peso no lugar e inclusive ganhar massa muscular, você precisa antes ter o seu corpo saudável para ele funcionar de forma certa. E não uma máxima popularmente dita, por aí erroneamente dita, de que você precisa, por exemplo, perder peso para depois conseguir ser saudável. E não, é justamente o contrário. Você tem que ser saudável para aí sim você conseguir entrar em forma. E os radicais livres, eles estando em equilíbrio no seu corpo, o seu corpo trabalhando de forma equilibrada, deixa o seu corpo com mais saúde. Estando eles em desequilíbrio, a chance, o potencial de você ter muitos males, muitas doenças no corpo, elas aumentam drasticamente. E para você entender o que é um radical livre, eu preciso te lembrar alguns conceitos básicos, falar um pouquinho de química, talvez você tenha visto ou não na escola, para você entender como que se forma um radical livre, o que é um radical livre. Bom, os elementos químicos, o oxigênio que a gente respira, para que ele forme uma molécula de O2, dois átomos de oxigênio formam uma molécula de O2, é necessária a participação de elétrons. A água, por exemplo, são dois elementos de hidrogênio mais um oxigênio que se unem e formam uma molécula de água. Para que haja essa conformação, para que os elementos se unam, fiquem estáveis, é necessária a participação de elétrons. Então, os elementos possuem elétrons, possuem camadas e subníveis onde esses elétrons estão em movimento, e para que quando o elétron da última camada de um átomo com o de outro átomo, eles se unem, ficam de forma parelhada e aí essa molécula fica estável. Quando acontece da perda de um elétron nessa última camada ou o ganho de um elétron nessa última camada, de forma que essa última camada fica não mais parelhada, os elétrons não mais estão aos pares, mas eles vão estar de modo ímpar, desemparelhados, é nesse momento, quando você perde um elétron ou tem o ganho de um elétron, que você cria um radical livre. E quando surge um radical livre, essa molécula é uma molécula renegada. Ela muda seu comportamento. Ela se torna altamente instável e altamente reativa. Então, essa molécula altamente instável, altamente reativa, essa molécula renegada, como que ela se comporta? Ela aproxima de uma próxima molécula e rouba ali o elétron dessa nova molécula. Dessa forma ela se torna estável e essa próxima molécula se torna instável. E essa nova molécula instável também segue esse caminho de encostar em outra molécula, roubar-lhe um elétron, fazendo uma reação em cadeia. O que acontece é que quando essa reação em cadeia chega próximo de uma célula do nosso corpo, uma célula viva, vamos supor que um radical livre está encostando em uma célula viva, o que acontece nas nossas células? Ela vai fazer esse mesmo processo de roubar elétrons das camadas protetoras da célula e o radical livre vai invadir a sua célula. Uma vez dentro da célula, os componentes sensíveis da célula agora eles vão estar expostos ao radical livre.
E se porventura esse radical livre vai lá no seu DNA, lá onde você tem o seu código genético, e perturba o DNA, rouba elétrons na DNA, pode acontecer que o seu DNA sofra mutações e inclusive morte. Quando acontece uma reação química onde há um ganho de elétron, essa reação ela é chamada redução. E quando acontece uma reação química que é onde envolve a perda de um elétron, essa reação ela é chamada oxidação. E nós, seres humanos, quando a gente vai fazer, nós somos seres que predominantemente tiram muita energia através do sistema oxidativo. Então nós estamos constantemente nos oxidando. Quando você faz exercício, você aumenta essa taxa de oxidação. É através da oxidação que você queima mais gordura, libera energia através da gordura, libera energia através do carboidrato, inclusive até de proteína, se você não cuidar bem da dieta, não fizer bem direitinho. Então, a gente está constantemente oxidando, a gente está constantemente produzindo radical livre. A questão toda é que se você não leva uma alimentação equilibrada, se você tem muito estresse, está em muito contato com poluição, tirando raio-x, com luz artificial, essa produção de radicais livres ela fica aumentada. E esse desequilíbrio, esse aumento exagerado alimentos processados, não nutritivos, tá, gente? Produz muito radical livre. O que acontece é que você fica com essa produção acima do que poderia ser, em forma desequilibrada, muito desequilibrada. E isso te causa problemas como hipertensão, arteriosclerose, alergias, derrames e uma lista enorme de problemas que estão ligados à produção exagerada de radicais livres. Então, quanto mais radicais livres estiverem atacando nossas células, maior é o potencial de dano a essas células, maior é o potencial de lesões nos seus sistemas, em articulações, nos seus órgãos. A gente é exposto a radicais livres constantemente. A ideia é você fazer tudo aquilo que equilibra ou que minimiza essa exposição. Até porque os radicais livres têm propriedades positivas também. Por exemplo, se entra um organismo nocivo, uma bactéria, alguma coisa desse tipo, um radical livre ele pode enfraquecer a membrana da bactéria para que o seu sistema imunológico vá lá e ataque ela. Então a ideia é você ter um equilíbrio, deixar o seu corpo mais saudável possível, e isso vai ter reflexo na qualidade do seu treinamento e nas respostas do seu treinamento. Por isso uma nutrição inteligente, um exercício balanceado são fundamentais. A boa notícia é que o nosso corpo possui um sistema de defesa antioxidante. E é justamente buscar aprimorar esse sistema, dar o seu melhor para esse sistema, que é a ideia que eu quero passar para você. A gente equilibra o nosso sistema antioxidante, ele funciona através de três mecanismos, três formas, não três mecanismos, mas seriam três grupos distintos que constituem o nosso sistema de defesa antioxidante. E esse grupo são os antioxidantes exógenos, os antioxidantes endógenos e as enzimas antioxidantes. Os antioxidantes exógenos são aqueles que você tende a obter através de uma alimentação saudável. Dentro deles eu posso citar para você o ácido ascórbico, que é a vitamina C, a vitamina E, flavonoides, poliflavonoides, beta-carotene, mais uma infinidade de outros, que você obtém através de alimentos como nozes, brócolis, alho, cebola, ou seja, alimentos naturais, alimentos que são ricos, laranja, frutas, né? Alimentos que são ricos nessas substâncias. Uma vez que eles entram para dentro da célula, entram para dentro do nosso corpo, a vitamina E, a vitamina beta-carotene, enfim, esses vários antioxidantes, quando eles encontram os radicais livres, eles estabilizam aquela molécula renegada. A outra forma, que é através dos antioxidantes endógenos, são substâncias que são produzidas pelo nosso corpo naturalmente. A coenzima Q10, o ácido lipóico e a glutationa.
esse é muito importante. O nosso corpo produz e eles agem da mesma forma, encontram radicais livres, equilibram os radicais livres. E as enzimas antioxidantes, existem enzimas que também fazem isso. Só a título de, essa já é uma bioquímica mais pesada, mas a título de curiosidade, para você saber o nome de algumas delas, você tem a superóxido, a dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase também. Isso é mais difícil. Mas esses 3 grupos funcionam juntos, trabalhando como o nosso sistema antioxidante. Então, toda vez que você terminar de fazer exercício e você for para a sua nutrição, acabar a sua malhação, acabar a sua corrida, é interessante você, é muito interessante, não só nessa hora, mas principalmente nessa hora, você entrar com os nutrientes e os micronutrientes que o seu corpo precisa. E alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos como esse que eu citei, frutas, legumes, vão trazer esse equilíbrio para o seu corpo. Isso vai fazer o quê? Aumentar esse reequilíbrio entre a produção e a antioxidação dos radicais livres. Se você fuma, por exemplo, o cigarro que eu desaconselho veementemente que você não faça, mas o cigarro, a fumaça do cigarro, ela vai aos pulmões e aumenta a produção de radicais livres nos pulmões. E quando a gente entra numa situação onde, através do nosso sistema oxidativo, exposição a herbicidas, aditivos, poluição, alimentos não nutritivos, pobres, exercícios feitos de forma errada, e aí você entra nesse ciclo de ganhar peso, ficar fora de forma, o corpo pode entrar numa situação que é conhecida como estresse oxidativo. Quando a pessoa entra em estresse oxidativo ou está em estresse oxidativo, significa que esse equilíbrio está muito esse desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a diminuição deles está muito alto, muito desequilibrado. A pessoa está produzindo muito estresse, muitos radicais livres. E quando você produz muitos radicais livres, a chance de você desenvolver, o potencial de você desenvolver várias doenças, como hipertensão, envelhecimento precoce, tá? Derrame, alergias e uma lista enorme. Se você digitar na internet, você vai ver que a lista é enorme. Esse potencial de desenvolver várias doenças aumentam, prejudicando, encurtando sua vida e prejudicando seus resultados com o treinamento físico, na busca dos seus objetivos, seja ele para voltar ao peso à forma ou emagrecer mais e ganhar mais massa muscular. Então fica aí, essa é uma explicação rápida do que são os radicais livres e como você pode combater, escolher alimentos legais, descansar bem, você mantém esse equilíbrio do seu corpo, mantendo a sua saúde em melhores condições. E a saúde em melhores condições te leva a melhores resultados, tá? Emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar o condicionamento físico. É isso, vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, no próximo bate-papo. Se você quiser conhecer mais meu trabalho, visite o meu blog, está aqui na descrição do link aqui embaixo. Lá você vai encontrar muita dica bacana sobre treinamento, sobre nutrição, sobre motivação e é isso. E continua firme, treine forte e alcance sucesso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!